Muito bem, de volta com o Gazeta Entrevista ao vivo, 1h43 agora. Está conosco aqui o candidato a senador Minoru Kimpara, da Rede Sustentabilidade. Nós deixamos perguntas no bloco anterior. Eu falava sobre a questão da educação, né, como usar o conhecimento produzido na academia em políticas públicas. O Itan também colocou um ponto, a Angélica. Vamos recontextualizar aqui, Angélica. Você falou de... Então, eu queria que ele se posicionasse enquanto candidato ao Senado, independente de quem fosse o novo presidente da República, né? Para que a gente pudesse saber quais são as propostas dele para o Senado. Então, eu acho que é isso... Independente não, você falou a respeito de um presidente... Que não fosse a Marina. Que não fosse a Marina, né? Então, independente de quem seja o presidente, como é que Minoru Kimpara, no Senado, vai defender, por exemplo, os interesses do Acre? Com certeza. Infelizmente, a política no Brasil e no Acre é muito assim. Partido A, partido B, grupo A, grupo B, grupo C. Eu fiz um pacto, quero fazer um pacto, exatamente, diretamente com o eleitor. Eu serei um senador para o Acre, para defender o interesse do Acre e do meu país, independente de quem seja o próximo presidente da República, independente, Itaã, de quem seja o próximo governador. Eu vou ser um senador para o Acre, ajudar naquilo que compete as 22 prefeituras, porque é isso que nós precisamos realmente da política. E eu digo para você, é inadmissível investir 3,8% em educação. Onde que é aprovado o orçamento da União? No Congresso. É aprovado, e por quem? É aprovado por deputados federais e é aprovado por senadores. Eu vou lutar por aquilo que já está no Plano Decenal de Educação. O que diz o Plano Decenal de Educação, que é de 2014 a 2020, aliás, de 2024. Meta 20 do Plano de Educação Nacional de Educação, que em 2024 o país esteja investindo, no mínimo, 10% do PIB em educação. Em 2019, é para a gente investir 7%. Nós estamos em 2018, 3,8% em educação. Como eu disse, um país que não valoriza a educação. Agora, Minoru, esse cenário é um cenário que não vem de agora, né? De repente, o Brasil ficou pior mais do que tudo. De repente, do governo Temer para cá, parece que as coisas degringolaram. E na verdade, essa falta de atenção com a educação não é de hoje. Mas foi o Temer que congelou, né? Tudo bem. Se nós não fizermos nada agora, se nós deixarmos, porque tem muita gente, tem muito eleitor que diz, eu não vou votar. Você viu que agora um relatório do Tribunal Eleitoral de 60 mil pessoas não irão votar, teriam possibilidade de votar, mas não fizeram a biometria, não regularizaram a sua situação mediante a justiça eleitoral. E agora nós tivemos uma eleição recentemente em Tocantins, que a quantidade de pessoas que não compareceram às urnas foi maior de quem compareceu, porque as pessoas estão desiludidas. Candidato, então, se nós não fizermos nada, agora não adianta, porque querendo ou não, quanto vai para a educação é decisão política, quanto vai para a saúde é decisão política, o quanto vai para a segurança é decisão política. Quanto é o preço da energia é decisão política. Pois é, o preço do combustível. Não adianta lavar as mãos. É o Congresso que vota as leis, etc. Claro. Como é que o senhor vê, por exemplo, os privilégios da classe política, que se estendem também ao judiciário? Quer dizer, um senador hoje tem uma estrutura astronômica, né? O senhor, como um professor, doutor, pós-doutor, talvez não chegue a receber metade do que recebe um senador. Quer dizer, essa disparidade entre quem tem realmente mérito e serviço prestado e quem às vezes está ali só para atender interesses privados. O Brasil, Rogério, todo mundo sabe que é o país campeão de desigualdade social, um dos países com o maior número de desigualdade social do mundo. Eu estive uma época no Japão, quando eu falei que uma pessoa que ganhava um salário mínimo e tinha gente que ganhava 50, 100 numa palestra, as pessoas ficavam olhando para mim, Angélica, as pessoas até perguntavam, o que essa pessoa que ganha tanto tem a mais do que aquele que vive com um salário mínimo? Concentração de renda, o Acre é campeão. Campeão, nós temos que acabar com isso, essa desigualdade, pelo menos se não acabar, nós temos que começar
acabando com isso. E como que se começa? Como que se faz isso? Você reduz? Olha, privilégio. Acabar com esse negócio de foro privilegiado. É inadmissível hoje. Hoje, 70% dos congressistas lá, deputados, estão envolvidos na Lava Jato. Muitos só não foram presos porque tem esse tal do foro privilegiado. Se eu cometer um crime, você cometer um crime, você vai presa. Agora, essas pessoas roubam dinheiro público. Quantas e quantas sacolas de dinheiro estão reservadas para tentar comprar a consciência das pessoas? 51 milhões só no apartamento do Gedel, lá em Salvador. Quantas estão fazendo isso? As pessoas dizem que as facções criminosas matam? Matam. Mas sabe o que mais mata nesse país? A corrupção. Dinheiro que é desviado, dinheiro que poderia estar indo para a saúde, dinheiro que poderia estar indo para os hospitais. É um pai que procura, às vezes não tem um médico, é um pai que às vezes tem uma receita, não tem como comprar. Quantas e quantas pessoas? Como se muda isso? É a pergunta que eu vou fazer. Mudando os políticos, porque os políticos é que fazem isso. São eles que decidem o quanto vai ser investido em educação. O orçamento do Ministério da Educação esse ano chega a 109 bilhões. Alguém pode pensar, nossa, 109 bilhões para a educação. É muita coisa? Não. Sabe por quê? Só o orçamento para pagar, só o juro da dívida pública brasileira, esse ano está reservado 400 bilhões. Então, só para já pagar. Que tocamos nessa questão... Isso é decisão política. Já que tocamos nessa questão, Minoro, eu queria saber a tua opinião a respeito de uma auditoria da dívida, que isso aí é uma coisa que perturba demais. Tem que ser feita urgentemente uma auditoria. Eu digo para você o seguinte, nós assumimos a Universidade Federal do Acre já num período de muita crise. Já. Mas olha o que nós conseguimos fazer, administrando, colocando os recursos onde deve ser colocado. Né? Então, Minoro, a gente precisa, de fato, fazer essa auditoria, acabarmos com essa história de foro privilegiado, privilégios que são realmente, que isso envergonha o nosso país. Minoro, isso tem que acabar. Você já foi presidente do Partido dos Trabalhadores, de certa forma, parte do que está aqui no Acre hoje, traz a tua digital também. Por que a questão do desenvolvimento não conseguiu chegar para todos e em todos os lugares? O que faltou? Ou você não se sente parte do que está aí? Eu sempre fui uma pessoa ideológica. Eu, quando acredito, eu defendo, eu luto. Eu nunca fiz nada na minha vida por questão de dinheiro, por cargo. Tanto é que nos 20 anos da Frente Popular, eu nunca fui secretário, eu nunca fui cargo de confiança, eu estava porque eu acreditava naquilo. Agora eu sou assim, quando eu acredito, eu luto. Mas também, quando eu não acredito, quando eu desencanto, eu tive na frente, no PT, tenho amigos no PT, como tenho no PSDB, e como qual foi tenho a falha, no Minoro? Onde que falhou? Porque Santa Rosa do Purus, Porto Walter, Marechal, são lugares onde a concentração de renda é alta, população pobre e miserável também. O que falhou? Por que o desenvolvimento fundamentado em bases sustentáveis não conseguiu dar respostas práticas? Nós precisamos, sim, com certeza, conservar esse patrimônio maravilhoso que nós temos, que a floresta é importante, mas nós não podemos permitir que as pessoas morram de fome e vivam na miséria. Eu tive, por exemplo, no ramal Santa Luzia. Cruzeiro do Sul, né? Não, ramal Santa Luzia, aqui a 80 quilômetros, depois de Brasileia, em direção a Assis Brasil, eu estive lá. Tá, é um absurdo. Estive na reserva Chico Mendes, conversando com os moradores lá. É impressionante. Nós estamos no século XXI, gente. E as pessoas, quando adoecem naqueles ramais, são carregadas na rede, transportadas na rede, porque não tem acesso. E as pessoas querem coisas básicas. Nós estamos vivendo no século XXI. O homem já foi à Lua, nós estamos vivendo a era da internet, a era da inteligência artificial. As pessoas estão sendo transportadas de rede. As pessoas querem o básico, querem ramais, direito de ir e vir, saúde, educação, preço para os seus produtos. Produz uma lata de castanha, precisa de preço. Esse subdesenvolvimento, ele se dá por vários fatores, incluindo a questão ideológica, né? O pessoal está falando aí do fim da florestania, né? de trazer uma postura mais aberta da economia, etc. Se a gente for ver o viés ideológico, hoje ele está presente em
toda a educação, principalmente no ensino superior. O que, inclusive, a parcela mais à direita desse espectro se diz oprimida por isso. Quer dizer, é uma revolução cultural muito sutil que acaba escravizando realmente o impulso da livre iniciativa, do empreendedorismo. Como é que o senhor vê esse elemento que fica ali obscuro, mas que é tão importante também? Olha, não tem nenhuma possibilidade, e não aconteceu isso em lugar nenhum, de desenvolver o nosso Estado, se nós não tivermos uma parceria. Governo do Estado, iniciativa privada, os empresários, setor produtivo, se nós não tivermos a parceria também das instituições de ensino e pesquisa e inovação. Nós temos o estado de Santa Catarina como exemplo. Há 30 anos atrás, Santa Catarina vivia das belas praias, praias maravilhosas, da pesca, do turismo. Hoje, 42% do PIB de Santa Catarina vem da ciência, inovação e tecnológica. Por quê? Porque há 30 anos atrás, houve um governo que decidiu, olha o seguinte, nós temos que colocar esse estado para frente, nós temos que desenvolver esse estado sem destruir a praia, sem destruir o nosso sistema, a nossa natureza. Fez uma parceria e lá foi implantado os parques tecnológicos. Candidato, vamos fazer uma pausa. O senhor continua no próximo bloco nessa mesma linha de raciocínio. A gente volta já já, depois do intervalo, conversando com o candidato a senador Minoru Quintara, da Rede Sustentabilidade. Até já.